estás aqui, tudo é diferente. Teu amor nos move a te adorar. Estás aqui, teu poder transborda, tudo é tão precioso neste lugar. Calma e paz envolvem esta casa, como se o tempo aqui parasse contigo. Fica bem aqui, bem ao nosso lado. Seja eterno o tempo quando estás aqui. Calma e paz envolvem esta casa, como se o tempo aqui parasse contigo. Fica bem aqui, bem ao nosso lado. Seja eterno o tempo quando estás aqui. Seja eterno o tempo quando estás Amém. Muito bom dia a todos os irmãos. É com imenso prazer que estou aqui na Igreja de Avintes. Há muitos anos eu conheci a Igreja de Avintes, mas não foi esta. De modo que eu ainda estava à espera de encontrar a outra igreja pequenina, pequenina que já era grande, daquilo que eu me lembro já há bastantes anos. E de repente eu deparo-me com uma entrada fabulosa, no meio da natureza, com um sol resplandecente, e eu penso, mas esta não é a Igreja de Avintes que eu conheço, mas dou graças a Deus por os irmãos terem agora um espaço maravilhoso, um espaço acolhedor, com caras bonitas que nos acolhem, como se já nos conhecêssemos há imensos anos. E de repente eu dou-me conta, aliás, falámos disso na lição, nós somos uma grande família, de facto. E dou graças a Deus por isso, porque nós temos família em qualquer parte do mundo, em qualquer parte deste país, e sentimos sempre, temos assim uma grande mão protetora por cima de nós, que nos abraça e há algo que nos une, não é? Eu senti isso e dou graças a Deus
em primeiro lugar a ele, porque me deu a oportunidade de vir até cá acima, de sair um pouco da rotina do dia-a-dia, de sair da minha vida enquanto professora que sou, não é? E deixei um pouco o stress para trás, deixei a minha igreja de Queluz, mas faz de conta que sintam-se abraçados. Faz de conta que todos os irmãos de Queluz vos trazem assim um mega abraço, como eu costumo dizer, e de certo que levarei também daqui para eles. E agradeço daqui também à minha amiga Adriana, porque me estendeu o convite para estar aqui convosco. É sempre uma alegria poder partilhar a palavra de Deus, poder cantar em seu nome, se bem que hoje a minha voz esteja um bocadinho... é fruto do tempo, não é? É fruto do tempo, todos nós estamos um pouco constipados, mas eu costumo dizer, entre aquilo que sai, entre aquilo que os irmãos ouvem, há todo um filtro de anjos, não é? Que nos ajudam, que nos motivam. A palavra que eu vos trago hoje é uma palavra simples, feita de uma reflexão que eu fiz com a ajuda de Deus, de uma coisa que me tem, e penso que isto é comum a todos nós, que é muitas vezes a falta de tempo que nós temos para a oração e a forma como nós encaramos a oração, o que pedimos a Deus, a forma como nós nos abrimos perante Deus e as respostas que precisamos de obter da sua parte. Então, eu iria começar por pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias em 2 Crónicas, no capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. E encontramos um versículo que é sebejamente conhecido de todos os nós, que nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E aquilo que me chamou a atenção neste versículo, depois de já o ter lido, certamente como todos os irmãos, algumas dezenas de vezes ou mais, foi tão somente uma palavra que é tão importante e nós muitas vezes dizemos-la com tanta facilidade que certamente muitas vezes não nos apercebemos de que essa palavra pode ser o caminho para a felicidade já aqui na terra. Podemos já criar o céu na terra enquanto esperamos pela nova terra, ou então pode fazer toda a diferença para o lado negativo, porque Deus diz: e se o meu povo, para já começa de uma forma muito positiva, é o meu povo. Este possessivo faz toda a diferença. É meu, é aquele por quem eu dei a vida. O meu povo, que tem o meu nome. Outra vez, esta noção de posse. Fizer o quê? Se humilhar, se orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Temos 4 palavras extremamente importantes que remetem para 4 atitudes que são desencadeadas por uma pequena palavra que tem apenas 2 letras. Se. E esta palavrinha tão pequenina e muitas vezes aparentemente tão significante, carrega consigo toda esta quantidade, toda esta responsabilidade para nós. Se orarmos, se buscarmos a Deus com intensidade, se de facto nos apresentarmos perante Deus com um coração contrito, a palavra então faz no versículo a volta, dá a volta. Então, o que é que Deus promete que fará? Ouvirá dos céus. Quantas vezes nós dizemos as nossas orações não passam do teto, não é? Batem no teto e nada acontece. Parece que Deus não nos ouve. Não é isso que nós ouvimos as pessoas às vezes dizerem? E porventura, às vezes até nós próprios, quando queremos que as coisas aconteçam rapidamente. O que é que Deus promete? Se nós fizermos tudo aquilo que está para trás, aquelas 4 coisas, então Ele promete que nos ouvirá, que perdoará os nossos pecados e que sarará a terra. Quantos de nós não anseiam a cura? A cura física, a cura espiritual. Para nós próprios, para as nossas famílias, para a nossa igreja.
Portanto, este é um versículo tão conhecido e que, de facto, tem aqui um mundo de informação que nos pode ajudar. E eu peguei neste versículo e pensei, e agora se eu fosse buscar algumas orações importantes que aparecem na Palavra de Deus e tentasse retirar algumas lições práticas para nós, para o nosso dia-a-dia destas lições. Porque uma das grandes questões que se me levanta é que tipo de oração é que nós fazemos? Como é que nos aproximamos de Deus? Com que espírito, muitas vezes, não é? No meio da nossa correria, com que espírito nos aproximamos do Criador da Terra? Então, as 3 orações que vos trago, uma é a oração de Salomão, a outra é a oração de Esther e, por fim, a oração de Daniel, que é uma oração extremamente bonita. Eu apenas retirei alguns aspectos, porque só a oração de Daniel dava para outro culto. Vamos em primeiro lugar à oração de Salomão, que está em 1 de Reis, capítulo 3. E a oração de Salomão, eu vou referir alguns versículos e vamos, digamos, compartimentá-la. Chamaram-me a atenção os versículos 3 e 4 em primeiro lugar, que dizem: E Salomão amava o Senhor, o que demonstrava que andava de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Nós sabemos que Salomão, inicialmente, foi um rei de alguma maneira justo, mas também sabemos que o seu percurso foi muito complicado, não é? Ainda agora, enquanto estava ali à espera que me chamassem para vir fazer o culto, eu, nem de propósito, deparei-me com um versículo que diz que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas e que na sua idade mais avançada deixou-se corromper. Um homem que podia ter tido uma vida maravilhosa, de repente, por causa de casamentos mal feitos, contrários à vontade de Deus e por N situações, acabou por ter um percurso que lhe causou sofrimento. Podia ter tido tudo, não é? E sofreu sem que fosse isso que Deus queria para ele, de facto. Mas, neste caso, o que me chamou a atenção foi o facto de Salomão ter um coração, como diz aqui, que andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Foi a Gibeon, para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Eu não consigo imaginar sequer o que será isto de 1000 holocaustos. Um já é mau, não é? O sacrifício de tantos animais, todo o aparato, não é? Todo o aparato do sacrifício, o sofrimento dos animais, não conseguimos sequer imaginar como é que isto seria. Mas o que é certo é que, apesar de Salomão tinha um coração que ainda amava a Deus. E apesar de ele já, se tentar desviar, o Senhor vai olhar para este coração que ainda é sincero. E muitas vezes nós dizemos, Deus não olha para nós como nós somos, mas olha para nós pensando naquilo que nós poderemos ser com a sua ajuda. E isto é bom de pensar. É bom pensar que a Guida Caixão pode ser muito mais do que aquela pessoa que cai, que peca, que de vez em quando faz disparates. É um pensamento positivo, porque de facto Deus tem para nós muito mais do que aquilo que nós somos. Então, o que é que vai acontecer? Deus olha para Salomão e precisamente em Gibeon vai-lhe dar um sonho à noite. E o versículo 5 diz, em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e diz-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E aqui eu faço uma pequena paragem e pergunto, se Deus em sonhos nos dissesse isto, o que é que nós faríamos? O que é que pediríamos a Deus? Lá fora nós sabemos que o que pediríamos seria talvez uma grande casa, um carro topo de gama, viagem à volta do mundo. Se calhar pensaríamos dessa maneira. Agora nós aqui dentro da igreja, como povo de Deus que somos,
com o conhecimento da sua verdade, o que é que nós pediríamos a Deus se Ele nos desse esta abertura? Olha, pede-me tudo o que quiseres. Esta é uma pergunta para os irmãos resolverem em casa, pensarem de tudo aquilo que têm, olhem para as vossas coisas e pensem, se Deus me tirasse tudo isto e me dissesse, olha, agora pede-me tudo aquilo que tu quiseres, o que é que nós pediríamos? Não é? Isso ajuda-nos a perceber também um pouco o nosso sentir, o nosso coração. Então, no versículo 6, Salomão responde, tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Então, em primeiro lugar, aquilo que este versículo me diz é que Salomão tem um coração reconhecido a Deus. Ele reconhece que Deus foi bom para com o seu pai Davi. E reconhece também que foi por Davi ter sido alguém reto, independentemente de tudo aquilo que sabemos que Davi fez, Davi teve um coração arrependido e a partir daí Deus lidou com ele de uma forma completamente diferente. Portanto, Salomão vai reconhecer que de facto Deus foi bondoso para com ele e que naquele momento ele senta-se no seu trono porque Davi, seu pai, foi um homem reto. Então, qual é a primeira lição que nós podemos tirar desta oração, deste primeiro momento com Salomão? A primeira lição que podemos aprender é que, enquanto pais, enquanto mães, eu não sou, mas sou educadora, sou professora, enquanto professora que ensino aos meus alunos determinados conteúdos, até que ponto é que a minha atitude pode trazer consequências boas ou más para aqueles a quem eu ensino. Davi foi um homem reto aos olhos de Deus e Salomão, em consequência dessa retidão, é rei. Até que ponto, como pais que somos, as minhas atitudes como mãe ou como pai podem condicionar o futuro do meu filho ou dos meus filhos? Esta é uma importante lição que este versículo nos traz. Então, no versículo 7, Salomão vai dizer: agora, Senhor, meu Deus, fizeste a teu servo reinar em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E o versículo 8 diz: e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Então, com humildade, Salomão vai, no fundo, ver-se perante uma situação que para ele é uma situação enorme, com a qual ele não consegue lidar. E vai, sem se dar conta, sem ainda ter feito um pedido a Deus, ele vai já mostrar uma atitude de sabedoria. Porque a oração dele vai ser: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu tão grande povo? Ou seja, Salomão esquece de si próprio. Ele podia ter pedido tudo. Não é? Deus deu-lhe abertura. Podia ter pedido tudo. Mas Salomão vai mostrar uma atitude de humildade e de alguma sabedoria. E é isso precisamente que ele vai pedir a Deus. Este povo é enorme. E todos nós sabemos que o povo de Israel não era fácil. Não é? Ao lermos toda a palavra de Deus, ao lermos a história da redenção, do Espírito de Profecia, nós vemos que horas estão bem, horas estão mal, Deus ajuda, voltam a pecar, Deus torna a ajudar, eles tornam a pecar. Isto é uma constante ao longo de toda a Bíblia, não é? Portanto, Salomão ali tinha perante si um povo enorme e não sabia como lidar com ele. E de repente ele diz: olha, eu preciso de sabedoria. Eu não quero mais nada, eu só quero é saber como lidar com este povo e saber fazer a distinção entre o bem e o mal. E então Deus vai dizer uma coisa que é fantástica, porque Deus nunca dá só uma coisinha que nós peçamos, vai muito mais além. E nos versículos 11 a 14 ele diz: já que pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para falar causas de juízo, eis que fiz conforme me pediste. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá. Também até o que não pediste te darei. Assim, riquezas como glória,
que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e obedeceres aos meus decretos e aos meus mandamentos, como andou teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. E quando eu disse ainda há pouco que Deus dá-nos muito mais do que nós pedimos, esta é a prova. Ele só pediu sabedoria, no entanto Deus disse, olha, como foste sábio naquilo que pediste, então vou-te dar tudo aquilo que tu não pediste, todas as riquezas, tu foste altruísta, não quiseste as coisas só para ti, então eu vou-te dar muito mais. E vais ser conhecido de toda a gente, vais ter fama, glória, vais saber julgar o teu povo. E disse-lhe uma coisa muito mais importante. E mais uma vez, a palavrinha se aparece novamente. Se continuares a andar nos meus caminhos e obedeceres aos meus decretos e mandamentos, como andou o teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. Então, a segunda lição que podemos tirar daqui é que, quando nos aproximamos do Senhor para orar, e muitas vezes esquecemos disto, não é? As coisas que nós precisamos, as aflições às vezes são tão grandes, que nós esquecemos de louvar a Deus, esquecemos de lhe pedir perdão, avançamos logo com tudo o que é pedido. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu às vezes faço isto. Falo e depois dou-me conta, espera, eu ainda não me calei, ainda não deixei Deus falar. E tudo aquilo que eu disse foi a pedir. E Salomão aqui está-nos a ensinar que, em primeiro lugar, nós devemos aproximar-nos de Deus com um coração reconhecido, com o eu completamente posto de lado. Com sentimentos maus que tivermos pelo nosso próximo postos de lado, eles não podem existir quando nos aproximamos de Deus. Porque aí sim, se nós, de facto, limparmos o nosso ou permitirmos que Ele limpe o nosso coração, então sim temos as condições criadas para que o Senhor nos ouça. E vai dizer mais, vai dizer, se tu assim procederes, eu prolongarei os teus dias. Isto faz-me lembrar qualquer coisa. Quando temos aqui esta promessa, eu prolongarei os teus dias, onde, em que parte é que aparece também esta promessa bem explícita? Nos 10 mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aqui, quando cheguei aqui, pensei assim, de facto, isto é uma realidade que nós podemos observar também na Bíblia. Qual foi o discípulo que não morreu com uma morte assim um pouco menos agradável? Que morreu de morte natural, vamos lá. Foi João. E ele ficou a fazer o quê? A cuidar da mãe de Jesus. Foi precisamente ele que viveu mais anos, não viveu uma vida fácil, não viveu, também sofreu na pele algumas agruras, mas tinha uma missão a cumprir. Cuidar da mãe de Jesus e escrever depois o Apocalipse. O Senhor ainda tinha muita coisa para ele fazer, mas nele cumpriu-se de facto esta promessa. Então, vamos deixar agora um bocadinho Salomão de parte. Já vimos 2 lições que podemos aprender com a oração dele. Agora vamos a Esther. E a oração de Esther, aliás, todo o livro de Esther é um livro maravilhoso, que pode ser analisado e podemos retirar dele inúmeras lições. Vamos ver o que é que o capítulo 2 nos diz do livro de Esther. O capítulo 2, sabemos que, logo no princípio, sabemos que Esther tem pouca família. Esther faz parte da família de Mardoqueu. E Mardoqueu diz-nos o versículo 6 que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilónia. Então, ela fazia parte desta pequena família e tinha este homem como seu único familiar. Também nos é dito que Esther era uma moça muito bonita. No versículo 7, diz-nos que não tinha pai nem mãe e era moça bela de parecer e formosa à vista. E é precisamente, talvez pela sua maneira de ser, a forma bonita, não podemos invalidar o que a palavra de Deus diz, ela era bonita, era bela de parecer. Isto terá chamado a atenção de alguém. O que ficamos a perceber com o livro de Esther é que, de facto, Deus cuida do seu povo. Deus vai
aos mínimos detalhes. Quando percebemos que as coisas estão muito más, há sempre um objetivo por detrás. E este livro mostra-nos isso. O que é que ficamos a perceber também? Se formos ao capítulo 1, ao versículo 10, ficamos a perceber um pouco do que se está a passar, o contexto. O rei Assuero está envolvido numa grande festa e, nesta altura, diz-nos que, ao 7º dia, já estava o coração do rei alegre do vinho. Portanto, basicamente, esta festa já se prolongava há bastantes dias e aquilo que o rei e os seus convidados faziam era beber, beber, beber. E o rei, de repente, lembra-se que lhe está ali a faltar qualquer coisa. Eu não vou contar a história de Esther, porque todos já conhecem, mas temos minimamente que contextualizar. De repente, o rei acha que lhe está ali a fazer falta qualquer coisa. E quem é que ele vai mandar buscar? A rainha. Não há festa sem rainha. O rei precisa de ter junto de si a maior das suas coroas, que é a sua rainha. Então manda buscar a rainha Vasti. E nós não sabemos praticamente nada da rainha Vasti, não sabemos se era bonita, se era feia, quais as suas qualidades, porque a palavra de Deus não avança muito, mas aquilo que sabemos podemos deduzir das suas atitudes. Quando a rainha foi chamada, esta mulher sabia o que se estava a passar e teve a coragem suficiente para dizer não no momento em que foi preciso fazê-lo. Portanto, a sua firmeza de caráter salta à vista. E não foi uma firmeza de caráter assim de ânimo leve, porque ela sabia que não podia dizer não ao rei, porque podia correr o risco de ser morta. Esta negação à vontade do rei podia valer-lhe a morte. Eu costumo pensar que, ainda há pouco eu dizia, Deus tem um propósito para tudo. E muitas vezes nós vemos a sua mão a trabalhar por trás disto tudo. E Deus já sabia que o seu povo ia passar por sérios embaraços um pouco mais à frente. Então ele prepara o terreno para que esta senhora saia de cena, para que Hadassa se transforme em rainha Esther. E eu acredito, isto é a minha opinião pessoal, acredito que a sua mão esteve sobre esta rainha. Porque de outra forma Vasti não teria tido a sorte de ser apenas banida do reino. Portanto, a sua mão esteve lá e se calhar um dia, quando chegarmos à Nova Terra, vamos encontrar, isto digo eu, não tenho qualquer prova bíblica nem do Espírito de Profecia que comprove isto que eu estou a dizer, mas acredito que esta rainha foi protegida pela mão e foi por desígnio de Deus que ela sai de cena para que Esther ou Hadassa possa entrar e possa ter um papel importante na corte. Então, onde é que nós vemos Deus a continuar a conduzir a situação? Reparem que ainda há pouco eu dizia, que está no versículo 7, ela era uma moça bela de parecer e formosa à vista. Isto vai chamar a atenção de um eunuco, do guarda das mulheres. E o que é que o guarda das mulheres vai fazer? Vamos ver o versículo 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também a lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther não era diferente das outras mulheres que ali estavam a cumprir a mesma situação, porque o rei vai chamar todas as moças virgens e ia escolher a próxima esposa de todas essas mulheres. Portanto, o que é que terá chamado a atenção deste eunuco? Foi só a beleza de Esther? Ou de Hadassa, neste caso? Certamente não terá sido. Deus conduz tudo. Conduz todos os mais pequenos pormenores. O que é certo é que Esther, na sua condição de cativa 2 vezes, porque ela já estava cativa naquele país, agora vai ficar cativa dentro do palácio do rei. Deus vai providenciar para que esta moça não fique sozinha. Fique acompanhada, fique bem tratada e tenha à sua volta 7 moças, não 7 moças quaisquer, mas 7 moças de respeito. Ou seja, a sua integridade é preservada. E é de louvar a Deus esta atitude, não é? De louvar que Deus tenha este cuidado realmente com o seu povo. Então, já todos sabemos o que acontece.
as moças são chamadas à presença do rei e Esther é a mulher escolhida para ser rainha. Em determinada altura, e por influência daquele senhor, aquela personagem terrível que aparece, Amã, sabemos que o povo de Deus vai passar por momentos pouco agradáveis, não é? A exterminação, a aniquilação de todo o povo vai ser iminente. Então, Mardoqueu, em determinada altura, diz estas palavras a Esther, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, é aqui que nós vemos Esther ter uma atitude fantástica. Fantástica. Nestas duas mulheres, tanto em Vasti como em Esther, nós vemos uma dignidade, uma força de caráter que não é normal numa mulher naquele tempo. Não é? Uma mulher que se pretendia submissa, que passasse praticamente ao lado, não é? Uma mulher que só podia ir à presença do rei quando chamada, enfim. E estas duas mulheres têm uma força de caráter que se nota aqui. Esther vai ser uma delas. Ela não vai ficar a matutar nos problemas do seu povo, a pensar, coitadinhos, e agora vamos morrer todos, e não há solução, e o que é que nós havemos de fazer? Ela não vai ter esta atitude. Ela vai erguer-se acima do problema e vai propor uma solução. E ela vai dizer a Mardoqueu: não, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, isto está no versículo 16, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E perecendo, pereço. Mais uma vez, nós vemos aqui o esquecimento de si própria em prol do bem comum, do bem de todos. Este povo está prestes a ser aniquilado. Então esta mulher vai dizer: atenção, vamos fazer qualquer coisa. Eu vou jejuar. Vocês reúnam-se todos, jejuem e orem. Há problemas que só se resolvem com jejum e oração. Foi isso que Jesus disse, não é? Há problemas que são tão graves que, de facto, só dessa maneira que se resolvem. Então, quais são as lições que podemos tirar desta oração de Esther? Em primeiro lugar, sabemos que como eu dizia há pouco, há problemas que são tremendos na nossa vida. E cada vez mais nós vemos, não só à nossa volta, mas também dentro da nossa igreja, os nossos irmãos a passarem por problemas tremendos. Problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas espirituais, em que as pessoas pensam: já não há solução, o que é que eu estou aqui a fazer dentro da igreja? Deus não me responde, Deus não me atende. Há problemas de todas as ordens. Então, há que enfrentar. Essa é a primeira lição que Esther nos ensina. Há que enfrentar o problema. Não é lamentar que as coisas se resolvem. Ela sobe acima do problema e cria uma atitude de força, de coragem. E onde é que ela vai buscar essa força e essa coragem? Na oração e no jejum. Depois, há alturas em que não percebemos por que razão estamos a ter determinado problema. As coisas surgem sem que nós às vezes tenhamos mão no assunto. Quantas vezes nós dizemos: mas eu não fiz nada de mal. Porquê é que isto me está a acontecer? Então, é assim, meus irmãos, e estou a falar com conhecimento de causa. Não vale a pena nós andarmos à volta do problema. É aceitar que temos o problema e tomar a solução seguinte. Deus está ao leme. Deus sabe o problema que estamos a passar. Nós não sabemos. Nós não sabemos as forças que lutam por detrás de nós. Mas Ele sabe. Então, a solução está precisamente em fazer aquilo que Esther disse que deviam fazer. Reunamos-nos enquanto igreja, enquanto família, porque a solução está no jejum e na oração. Se lutamos, como diz a palavra de Deus, contra as potestades, contra os males que nós não vemos, contra os grandes obstáculos em que se sente que há ali o conflito entre o bem e o mal, não somos nós, meros seres humanos, que temos que resolver o problema. Temos que suplicar a Deus a sua intervenção.
E só através de uma oração sincera e profunda, só através, muitas vezes, do jejum, é que isso se consegue resolver, é que abre a porta para que Deus intervenha nesse problema. Uma quarta lição: Esther não luta sozinha. Hegai escolheu 7 mulheres de bem, 7 mulheres, como ele diz, da casa, 7 mulheres de respeito, assim é que diz o versículo 9, da casa do rei. Elas se calhar não conheciam, se calhar com toda a certeza, não conheciam Esther. No entanto, Esther diz: eu não vou resolver isto sozinha, eu vou envolver as minhas moças. Há alturas em que os problemas não são nossos, mas se calhar são problemas daqueles que vivem ao nosso lado, dos nossos vizinhos, da nossa comunidade, pessoas com quem nós lidamos no trabalho. Então, o que é que estes versículos nos ensinam? Vamos buscar essas pessoas. Se nós temos a arma da oração, juntemo-nos a elas e partilhemos a oração com elas, para que dessa forma o poder de Deus chegue a essas pessoas. Dizíamos ainda há pouco na escola sabatina que nós temos mais do que pregar o Evangelho, nós temos que o viver. A nossa vivência, a nossa confiança em Deus, a forma como nós envolvemos Deus em tudo aquilo que fazemos na nossa vida, fala mais do que 1000 sermões. Esta pode ser uma oportunidade de passar a mensagem e passar essa curiosidade. Espera, mas quem é Deus para ti? Quem é esse poder de que tu falas? E isto é uma porta aberta, principalmente nestes tempos que estamos a viver. Nós falamos em crise, mas certamente a crise abre-nos a porta para sermos melhores missionários, para falarmos do Deus que nós temos. Temos que encarar as coisas de uma forma positiva e não pensar: a crise sempre existiu. Não é? Aliás, a nossa lição prova-nos isso. A crise sempre existiu e sempre existirá. Mas ela pode ser ou uma derrota ou uma oportunidade para nós espalharmos a mensagem de Deus. Pode ser a nossa porta aberta. Então, a última e não menos importante, eu não vou dedicar-me tanto ao conteúdo da oração de Daniel, porque, como disse ainda há pouco, dava um outro culto, estaríamos aqui uma tarde inteira a conversar sobre Daniel. Vou buscar apenas alguns aspectos que nos mostram a forma como podemos aproximar-nos de Deus. E a oração de Daniel está no capítulo 9. Está no capítulo 9, no versículo 3. E apresenta-nos Daniel numa situação que parece ser uma situação pouco agradável. Diz o versículo desta forma: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Então logo aqui vemos o Daniel que orava 3 vezes ao dia. Daniel tem necessidade de se dirigir a Deus com jejum e saco e cinza. Mas logo a seguir, no versículo 4, ele diz: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Portanto, a primeira coisa que nós detectamos aqui é que Daniel se apresenta de uma forma tremendamente contrita. Normalmente os judeus, quando se encontravam em aflição, faziam o quê? Vestiam-se de saco, rapavam a cabeça, passavam cinza no cabelo. Isso era uma indicação de que interiormente havia um grande sofrimento. E Daniel está nesta situação. E a primeira coisa que ele faz, mais do que avançar logo com os pedidos de intercessão para o seu povo, é louvar e reconhecer o Deus que ele tem. Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Portanto, ele reconhece a grandeza de Deus e aproxima-se dele, reconhecendo que Deus é misericordioso para todos aqueles que fazem a sua vontade. Os versículos 5 e 6 dizem-nos: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Sim, versículo 11.
Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, parece contraditória a oração de Daniel em relação àquilo que sabemos que Daniel fazia, não é? Que era um homem que se aproximava de Deus, conversava com Deus, que se apresentava perante Ele inúmeras vezes. Aliás, foi uma dessas situações que deu asa que ele fosse para a cova dos leões, porque ele estava em comunhão com o seu Deus, fazendo aquilo que era contrário à vontade do rei. Portanto, Daniel era alguém que tinha o seu Deus perante ele a toda a hora. No entanto, o que nós vemos aqui é que ele se envolve no mesmo pecado do seu povo. Ele diz: o nosso pecado, apartámo-nos, ou seja, ele incluído, apartámo-nos dos teus mandamentos, nós cometemos iniquidade. Ele sente na sua pele e assume responsabilidade também pelas dores, pelos pecados que o seu povo cometeu. Então, o que é que na realidade nós temos aqui? Depois do louvor a Deus, temos o momento da confissão. Esta oração ajuda. Eu disse-vos no princípio que eu ia ligar mais à forma do que ao conteúdo. Portanto, esta oração é fundamental para nós percebermos, quando oramos, como é que devemos orar, que partes devem ter as nossas orações. Já vimos o louvor a Deus, agora há aquilo que se chama a confissão. E, à medida que esta oração vai caminhando para o seu final, nós vemos que vai se tornando cada vez mais insistente e mais profunda e mais angustiada. Os versículos 16 a 19 são talvez de toda a oração os mais bonitos. Vamos ver. O início de cada pedido está, portanto, vamos ver o versículo 16. O versículo 16, como a oração é muito longa, portanto, esta parte está entre o versículo 16 e o 19, eu vou só destacar apenas o princípio de cada um. E Daniel diz assim: ó Senhor, aparte-se a tua ira e o teu furor. Versículo 16. Agora no 17. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo, faze resplandecer o teu rosto. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Eu destaquei estes verbos, principalmente, e agora, se me permitirem, eu vou fazer um pouco o exercício conforme nós próprios costumamos fazer a oração. Nós normalmente oramos desta forma, pegando exatamente no mesmo conteúdo, nós normalmente dizemos assim: ó Senhor, que tu possas apartar a tua ira e o teu furor. Agora, pois, ó Senhor nosso, que tu possas ouvir a oração do teu servo, que tu possas fazer resplandecer o teu rosto, que tu possas inclinar, ó Deus meu, os teus ouvidos e que tu possas ouvir, que tu possas abrir os teus olhos e possas olhar para a nossa desolação. Ó Senhor, que tu possas ouvir. Ó Senhor, que tu possas perdoar. Ó Senhor, que tu possas atender-nos e possas operar sem tardar. Entre a oração de Daniel e esta adaptação que agora fiz, onde é que está a tónica colocada na segunda oração? Repararam a diferença? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, atende. Ó Senhor, que tu possas ouvir. Ó Senhor, que tu possas atender. Nós estamos a colocar, ao colocarmos o verbo poder em todas as nossas orações, nós estamos a colocar, na realidade, em dúvida se Deus pode ou não atender. Porque quando nós dizemos, que tu possas fazer isto, é o meu desejo. Ou seja, eu estou ali quase que a colocar, sem me aperceber, um pequeno obstáculo. Porque Deus é poder. É ou não? Deus é poder. Então, porquê é que eu digo sempre que tu possas? Para mim, enquanto crente, é que o verbo poder faz sentido. Que eu possa atender os teus pedidos. Que eu tenha condições para realizar a tua obra.
Agora, para Deus, o verbo poder não faz sentido. Porquê? Porque Ele é poder. Ele é a fonte de todo o poder. Não sei se perceberam a ideia. Portanto, ao estarmos constantemente a dizer que tu possas isto, que tu possas aquilo, parece que estamos a pôr em dúvida que Deus é poderoso para nos atender e fazer aquilo que Ele acha que é bom para nós. Portanto, esta é uma diferença significativa e a oração de Daniel é muito insistente. Reparem que à medida que vamos caminhando para o fim da oração, para o versículo 19, torna-se cada vez mais forte. Ó Senhor ouve, ó Senhor atende, ó Senhor perdoa, opera. É muito direta, é muito mais direta do que a nossa maneira. Eu sei que o fazemos todos com consciência de que estamos a orar em toda a sinceridade, mas há pequenas coisas que, se calhar, se as mudarmos e se tivermos um pouco mais de atenção, se calhar fará toda a diferença na forma como Deus nos responde. Então, os versículos logo a seguir, podíamos ficar ali e ficávamos com a noção de que a oração de Daniel é uma oração demasiado insistente na dor, na necessidade de perdão. Mas temos uma certeza e temos uma lição aqui fantástica para as nossas orações. Porque os versículos 21 e 23 dizem-nos que Daniel diz o seguinte: estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Então, fazendo agora aqui, digamos, um sumário e terminando a nossa reflexão, o que é que nós podemos aprender com a oração de Daniel? Em primeiro lugar, Daniel louvou o Senhor e reconheceu a sua magnificência. Em segundo lugar, confessou os pecados do seu povo, incluindo-se a ele próprio nesse pecado. Em terceiro lugar, envolvido nestas duas primeiras partes da oração, houve um agradecimento por tudo aquilo que Deus fez. E só no final veio o pedido. A insistência no pedido: Senhor, perdoa o teu povo, opera um milagre no teu povo, liberta o teu povo. Mas o que é interessante reparar é o que é que acontece durante o processo da oração. Porque aquilo que o versículo 22 e 23 nos dizem é que no princípio das tuas súplicas, ou seja, qual é o momento da oração em que Daniel suplica? É depois do louvor, é depois do pedido de perdão, é depois do agradecimento e é precisamente na petição, quando ele começa: Senhor, perdoa, Senhor, ouve o teu povo, Senhor, liberta, é precisamente aí que Deus permite que o anjo venha à terra e que intervenha. Porquê? Porque as condições já estão criadas para que Deus possa ouvir o seu povo. Se nós pusermos logo no princípio as nossas petições e não fizermos, toda aquela preparação, aquele pedido de perdão e de arrependimento sincero dos nossos pecados, o anjo não desce. O anjo só desce depois, no princípio das tuas súplicas. É isso que aqui nos diz. E porquê é que o anjo desce à terra? Primeiro, porque as condições já estão criadas para que Deus possa atuar. E em segundo lugar, e muito importante, é aquilo que é dito no final. Porquê é que o anjo desceu? Porque és muito amado. Porque és muito amado. E eu penso que é extremamente importante nós não perdermos de vista esta noção de que somos um povo muito amado. Quando estivermos envolvidos nos problemas, quando estivermos de facto naqueles momentos de muita aflição e de muita dor, não nos esqueçamos que somos um povo amado do Senhor. E que no momento certo, Ele envia o seu anjo para estar connosco e para suprir todas as nossas necessidades e as nossas faltas. Então, para nós, sim, que nós possamos, de facto, pôr este tipo de oração em prática, que nós possamos realmente
pôr as nossas dúvidas, as nossas súplicas perante o Senhor e ter a certeza que realmente Ele opera um milagre no seu povo. Ele está à espera que nós nos aproximemos dEle e quer muito fazer tudo aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Ele quer resolver as nossas vidas, Ele quer mostrar o seu amor por nós. Mas só depois de limparmos, não a nossa oração, de limparmos todo o nosso percurso e permitirmos que Ele limpe o nosso coração, depois de reconhecermos as nossas faltas, é que Ele permite que o seu anjo venha, porque somos muito amados. Que o Senhor nos possa ajudar, de facto. Estão a ver como eu digo também? Que o Senhor nos ajude, a termos esta noção, a pensar que realmente somos um povo amado, somos um povo escolhido e que temos uma grande missão e precisamos muito da oração e da súplica para podermos fazer face a tudo o que vem pela frente e a termos, de facto, uma vida muito mais feliz enquanto estivermos aqui na terra, porque o Senhor promete que sarará a terra. Que essa seja a nossa esperança e a nossa certeza, é o meu desejo.